Arquimedes Costa Santos Oliveira. Tenho 88 anos, fazer 89 a semana que vem. A mamãe ganhou, porque a mamãe trabalhava, era médium de mesa branca. Então ela ganhou uma estatueta de um índio. Esse índio, sem eu saber, era o índio que ia me acompanhar a vida inteira, chamado Caboclo Tupinambá, que eu tenho até hoje. Mas eu tenho um preto velho também, que me criou. Ele tomou conta de mim desde do grupo, que naquele tempo não era nem escola, era grupo mesmo. Desde o grupo até a fase final da faculdade. Ele me acompanhou e me acompanha até hoje, porque tudo que eu tenho para falar, tudo que eu tenho para fazer, eu peço primeiro para ele. Se houver consentimento, eu faço. Como houve o consentimento para fazer essa entrevista. Não faço nada que ele não queira que eu faça. Eles devem estar sorrindo, porque eles são muito bons e acodem mesmo as pessoas. Eu não quero me convencer disso, eu quero ser humilde, quero que Deus me ajude a vida toda. Se eu puder ajudar quem precisar de mim, eu estarei lá bem firme e forte para ajudar, junto com eles. As coisas, via espíritos, ouvia, conversava com o espírito, não tinha medo nenhum, mas não sabia que era o espiritismo. E recebia muita mensagem. E via mesmo, como a visão que eu me lembro muito bem foi de um escocês que eu vi na beira da minha cama, e ele olhou para mim, deu um sorriso, e eu ouvi ele saindo, ouvi os passos. Na casa onde eu morava, era a casa do fazendeiro, era a casa do papai, mas era Vila Xavier, era uma fazenda, e a casa que eu morava era de fazendeiro. Só que esse fazendeiro passeava pela minha casa o tempo todo e eu ouvia os passos dele dentro de casa. E até o dia que eu falei, olha, não vem mais, porque eu já tenho medo de você, agora pode ser que eu veja, porque a minha casa tinha joias enterradas e eu não sabia. E isso fez um efeito muito grande no espiritismo, no meu espiritualismo. Então, foi muito bom, porque daí para frente eu passei Antes eu odiava o espiritismo, eu queria saber se a pessoa falasse comigo no espiritismo, eu saía. Mas aí, devagar, eu fui recebendo o Caboclo Tupinambá, foi falando comigo, eu fui falando com ele, foi vendo as coisas que realmente eu tinha direito e que eu recebia dele muito fluido bom e passava para as pessoas. Benzia as pessoas sem querer, sem saber. Como e as pessoas saravam. Como acontecia esses benzimentos? Do nada eu ouvia a voz, por exemplo, se eu estivesse conversando com a pessoa, eu ouvia a voz do que a pessoa tinha. Criança, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, e ao meu lado morava uma senhora baiana, e ela tinha assim muito ciúme da minha mãe, com o marido dela, que a minha mãe nem conversava com ele. Só que ela fez uma coisa, pôs um sal na cerca da minha casa, eu para provar se era sal mesmo, acabei ficando paralítica. Só que a minha mãe era muito bacana na época.
ela com os guias dela me fez andar de novo. Pedro da Costa Santos. E a mãe? Maria da Conceição Santos. Eu caminhei de Costa Santos Oliveira. E a minha mãe tinha muita força. Minha mãe olhava para as pessoas e dizia tudo o que a pessoa tinha. E dizia tudo o que a pessoa queria dela. Ela era perigosa, né? Porque a pessoa que adivinha assim, sem eu saber, uma parte dos trabalhos que o avô dele ensinou para ele. E esse veio para mim. E até tinha, meu irmão tinha assim meio ciúminho, porque ele não tinha tanta força, mas depois ele conseguiu também ter muita força e até me ajudar quando eu estava casada, que eu passei por uma crise muito feia, ele me ajudou. O meu avô veio com o meu bisavô, veio o avô e meu bisavô, e a minha avó, que é a mãe do meu pai. Mas eles ficaram assim, deslocados aqui, e meu avô era muito rico, tinha muito ouro. Então ele foi ver uma fazenda e comprou a base do ouro. E aí meu pai ficou na fazenda e tal, até a minha avó falecer. Quando a minha avó faleceu, aí saiu todo mundo. Mas ele e meu avô ficou. Meu avô devia ser turuno, mas meu pai não falava muito. Ele falava muito no bisavô. E ele me passou umas coisas assim que eram segredos de família, a gente não pode contar, mas passou e eu senti e eu faço hoje, eu faço, porque ele falava. Mas ele tinha muita força, meu pai. Tinha muita força mesmo. Era a casa assim, eu quero sair, eu vou sair, posso sair? Não, você não vai nesse lugar que você quer ir, não. Eu nem falava o lugar, só falava posso ir. Você não vai, você vai em tal lugar assim, 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 não é bom para você lá. Meu pai. Às vezes eu tenho isso, sabe? Às vezes eu tenho. Às vezes eu quero ir no lugar e falo, não vai. Não vai porque se você for vai ser pauleira, depois você vai ter que fazer muita coisa. Reunia os amigos dela e cada um que tinha entidade recebia, porque ela formava uma mesa branca, e tinha uma sessão. E depois dessa sessão tinha um almoço grande que eles ofereciam para as pessoas que iam, mas eu tinha que assistir. E eu comecei a ter fé. Minha mãe a minha família quase toda é espírita, né? Tenho poucas pessoas que não são. Tem a minha filha que ela é mais católica do que espírita, ela não gosta muito, mas ela sabe pedir, sabe ganhar o que precisa. E é só assim, eu tenho, até hoje eu tenho audição, eu sei buscar onde está. O pai tinha um livro de preces. Antes dessa sessão se fazia todas as preces do Espiritismo mais católica, porque era o Pai Nosso, para nós era um mestre tudo, e Nossa Senhora era a mãe de todos nós. Então eu tinha muita fé, assim. Agora eu conheço o outro lado também, conheço o outro lado dos Exus, e sei como pedir, e para que pedir, de que jeito pedir. Entender o que era o Espiritismo,
como que eu devia me portar no Espiritismo, que era só para o bem, para eu não fazer mal a ninguém, porque eu também herdei dos meus avós assim, que se eu ajoelhar e pedir, acontece. Então eu procuro não fazer essa atividade. Procuro não fazer tomar essa atitude de ajoelhar e pedir alguma coisa mal para alguém, porque eu tenho certeza que vai pegar. E de espírito, eu consigo trazer o espírito até mim e conversar comigo quando eu quero livrar uma pessoa que eu já tive para fazer isso e fiz, trouxe o guia, trouxe a entidade falou para mim o que ela quis, eu transmiti para a pessoa fez e conseguiu ser feliz. É isso meu espiritismo, é ajudar que as pessoas consigam aquilo que elas estão em dificuldade de ter. De um caso de uma amiga, amicíssima minha, o marido chegou chorando em casa porque disse que ela estava com câncer e ele não sabia. Aí quando eles sentaram perto de mim, eu disse, isso eu me lembro, que não era câncer, que era uma outra doença, uma evolução de qualquer doença que ela tinha, mas não era câncer. E o médico ia falar. E falei tudo o que tinha na moça, e quando ela chegou no médico, ele falou a mesma coisa que tinha falado para ela. E eu fiquei muito feliz da vida. Foi daí que eu passei a acreditar realmente que eu podia fazer. Dá a impressão que a gente está se convencendo disso, está se orgulhando. Não, o orgulho que eu tenho do que eu alcanço pedindo para as pessoas, inclusive de cura de doença. Eu tive um rapaz que ele era da polícia e ele se dava muito comigo porque as irmãs dele eram minhas alunas da escola. Então ele veio pedir pelo amor de Deus, porque a mãe dele estava em ponto de morrer. E eu fui na casa dele, agora vem o que você gosta. Fiz não sei de onde surgiu, fiz um banho, pus ela sentada no banho, ela evacuou tudo que tinha dentro dela, era realmente um negócio feito, evacuou tudo dentro. O médico queria saber o que foi que ela fez para se curar. Eu falei, se você falar, nunca mais eu te curo, nunca mais eu vou te benzer. Sarou. Ficou forte, firme, e o rapaz chorava quando ele ia em casa. Ele chorava, ele falou, você curou minha mãe. Como você fez para curar minha mãe? Não sei. Não sei. A pessoa vem, eu olho a pessoa, de repente vem, olha, essa pessoa precisa de auxílio. E eu vou falando com a pessoa, vou falando, você veio por isso. Você está com isso. Você está pensando que você está com câncer, você não está com câncer, você está com isso. E a pessoa vai, eu mando a pessoa ir ao médico. Vai ao médico. Chega lá, o médico fala a mesma coisa que eu falei. Quer dizer, é alguém do meu lado, porque eu não sou médica, não entendo nada de medicina, o meu negócio é
a escola. De Araraquara, removida pela escola estadual. Eu era só professora e vim como substituir nessa escola do Jardim Fernandes. E fiquei lá um bom tempo até prestar concurso. Aí passei no concurso, já me efetivei no Paulo Otávio de Oliveira, que era uma outra escola, e aí passei a trabalhar, mas com o tempo me casei e tal, fui fazer faculdade, porque meu marido achava que eu tinha que fazer faculdade, eu também achava. E fui, passei, graças a Deus, fiz o curso todo, depois desse curso eu já estava ingressando, prestei o primeiro concurso do estado de São Paulo, eu prestei e fui promovida, graças a Deus fui promovida, e aqui em São Paulo já. E aí, mas meus pais já tinham falecido, eu já estava mais tristinha um pouco, porque não tinha os pais, mas mesmo assim eu fui fazer faculdade, e porque meu marido achou que eu tinha que fazer faculdade, eu também achei. Falei, é isso mesmo. E foi melhor. Depois de uns tempos, depois de uns anos, eu fui promovida assistente de direção, me efetivei e fiquei como diretora o tempo todo. E fui para a Escola da Barragem, que era longe, muito longe de São Paulo. Todas as manhãs eu saía de madrugada. Primeiro eu cuidava da minha casa, levantava de madrugada 4, 5 horas, aí eu ia. Mas eu tinha uma assistente do lar que me ajudava em casa para olhar as crianças e tal. E lá na escola foi maravilhoso, foi tudo de bom que eu tenho. Tenho foto de lá, tenho foto de uma das festinhas que dei lá. Ele não tinha juízo, sim. Era exímio. Contador, nossa, sabe? Uma pessoa assim, e bom, não para mim. Para mim ele tinha as fases. Depois ele mesmo ficava com inveja daquelas fases. Porque ele me fez estudar, isso eu devo a ele, me fez tirar a carta de motorista que eu não queria, ele fez. Não, você vai precisar, tira. Você vai ter os filhos, você não vai poder ficar andando de táxi para baixo, para cima. Você tem que dirigir. Mas ele também foi muito infeliz, porque a ex-esposa dele jogou tudo que tinha em cima dele. E ele ficou doente, tanto é que ele morreu com Alzheimer. Né? Mas sem me conhecer mais, sem me ver, eu falava para ele quem eu sou. Ele olhava para mim e falava, não sei. Conheceu só um filho, o mais velho. O Júnior, ele ficava, que é o do meio, ele ficava assim, sabe, achava que era filho, mas achava que não era. E o mais velho é o que é filho dele e de outra senhora, mas ninguém sabe.
Eu não falo isso. Em casa é proibido falar isso. Que ele é filho de outra pessoa. Ele é meu filho. Eu criei. É meu. Não quero saber. A mãe dele mesmo falou que agradecia muito o que eu tinha feito por ele, porque ela não seria capaz de fazer. Então eu estou falando hoje para vocês, eu sei que vai ser publicado, tá, mas não tem problema. Porque ele já está homem hoje. Está com 63 anos e é mamãe até hoje. Não admito que ele me chame pelo nome. E não tem divisão. O que eu deixar de herança, ele tem direito. Não importa que ele esteja casado ou não. A herança é dos 3. Mateiro é a pessoa que entra, quando entra numa selva, numa mata, ele sabe toda a espécie de planta que tem. E usa para remédio, usa para tirar dores, e ele tinha essa prática. Ele me ensinou também bastante ervas, muitas ervas. Hoje eu tenho assim, devido à idade que eu tenho, avançada, eu não tenho tanta certeza, não tenho tanto conhecimento como eu tinha antes. Antes eu conhecia tudo, sabia o que era preciso e o que não era preciso. E as ervas são realmente, ou você toma com cuidado, ou você toma para morrer. E a gente sempre quer tomar para cuidado, né? Para cuidar da saúde e sarar mesmo. Porque não é só o médico que faz cura, não. Todas as pessoas que têm espiritismo não sabem o lado da cura. Às vezes podem não querer usar, mas sabem o lado da cura. É a Arruda, Guiné, Alecrim, Espada de São Jorge e várias outras, viu? Tem muitas plantas. A erva Santa Maria, muitas plantas. Tá? Alecrim, erva de Santa Maria, as pessoas falam que tem umas pessoas que chamam de mentruz, né, também, né? Mentruz. Que é a mesma, né? A mentruz é a que sara a tuberculose. A dona Angelina, que me benzia sempre de lombriga, e ela benzia com um prato cheio d'água. E, sabe? Ela me benzia da lombriga. Eu só tinha uma fé muito grande nela. Tudo que eu ficava de doente, eu corria lá na casa dela, porque ela era minha vizinha, no interior. E ela me curou num prato d'água, um prato cheio d'água que ela curava a gente. E esse com prato? Com linha de costurar. Ela cortava a linha se mexia dentro do prato, como se fosse lombriga. Tive sim, tive assim coisas maravilhosas na vida, viu? Que acho que eu não vou ter nunca mais. Candomblé eu já tive no candomblé. Todo mundo queria que eu fizesse a cabeça, porque por causa do meu caboclo disse que era muito bom, que precisava fazer. Teve até um casal de velhos, de idosos, que ficou me olhando no candomblé, falou, quando esse caboclo entrar, eu venho cuidar dele, ninguém vai cuidar dele, mas eu não entrei, eu não quis, porque é muito pesado, é muita responsabilidade, é muito demais de trabalho, sabe? Não por não ser reconhecido, não, mas é uma trabalheira danada. E você precisa estar atento o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo. Porque é entrega de comida, entrega de bebida,
benzimento é banho, são banhos e várias outras coisas que tem no candomblé. E eu não quis ficar. Eu só fui assistir uma prima que aliás, até faleceu. Entra comida, entra muita bebida, entra um benzimento nas matas, no rio e no mar. A igreja, hoje em dia, não condena o candomblé, não. Ela até faz parte, e às vezes, como na Bahia, os médios vão todos. Tem uma parte do candomblé que é feito na igreja. Que ele começa no candomblé, na casa, depois vai para a igreja terminar o candomblé. Mas tem entrega no rio, por exemplo, se você tem alguma coisa, ou você toma um banho de rio, ou você vai próximo ao rio para fazer o banho e jogar depois no rio, ou você tem trabalho na beirada do rio, e na beirada do oceano tem muito. Esquina, candomblé, tem esquina, tem mais é quimbanda que está na esquina, porque o Exu que está lá esperando. Todo Exu está lá esperando o que você tem para dar para ele. E tem que dar, porque senão ele toma. E isso eu já tive experiências de pessoas que duvidou, depois passou uma dificuldade danada por causa de não ter entregue o que tinha que entregar, de não ter comprado. Isso é real. Eu não falo isso para as pessoas porque eu tinha uma posição assim, mais ou menos, que não dava para ficar falando essas coisas, né? Mas existe sim. E como existe a cura do candomblé. Às vezes você vai para lá doente e sara com aqueles banhos, de pipoca, de ervas que faz, muito de espada de São Jorge, que faz também, que eles trabalham muito com a espada de São Jorge, trabalham com fumo. Existe sim, existe muita erva. Se você pega um candomblé que tem responsabilidade, é muito bom, porque você, no espiritismo, Umbanda, você pega assim 15, 20 dias. A benzedeira demora um pouco mais, mas no candomblé é imediato, quase. É um trabalho forte. E eu não quis, achei que eu não tinha força suficiente para seguir isso aí. É o seguinte, eu estou com labirintite, então eu fui até uma UPA aqui, perto de casa, onde eu frequento. E chegando lá, tinha uma senhora com uma menininha de, acho que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, no colo. Largadinha que estava, né? E a mãe toda preocupada, ela só dormia, só deitou no ombro da mãe, ficou dormindo. De repente ela senta na minha frente. Eu olhei para a menina e falei, essa menina não está com nada físico. Meu Deus do céu, meu pai, me ajuda. Vamos benzer essa menina. Você vai benzer ela, é sua neta. Pega, benze, quero ela em pé. Quando eu saí, a menina estava brincando. Quem foi? Brincando no chão, correndo para lá, para cá. Quem não saiu do colo da mãe? A mãe dela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, não chora não. O que a senhora fez? Eu falei, nada. Eu falei, quando você chegar na sua casa, você dá um banho nela de sal grosso. Põe o sal na água e dá um banho da cabeça aos pés. Aí a mãe me abraçava, sabe?
Ela não estava assim, ela não estava correndo, ela não estava nem olhando para ninguém. O que a senhora fez? Eu sei o que eu fiz. São essas coisas que enaltecem a vida da gente. São essas conquistas que a gente se sente feliz no mundo. Quando não você conquistou, mas você passou a conquista lá. E a pessoa conseguiu se erguer. É isso que eu quero.